Louvar a Deus por essa oportunidade. Mientras los hermanos buscan, quiero alabar a Dios por esta oportunidad. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rudinei. Quero alabar a Deus por la vida del pastor Ney. Deus abençoe o Senhor em seu nome, toda a sua família, os trabalhadores desta obra. Deus bendiga usted e em seu nome toda a sua família e os trabalhadores nesta grande obra. Aleluia. Louvo a Deus também pela vida do pastor Marciano Silva. Alabo a Deus também por la Glória vida a do Deus. pastor Marciano Silva. Um grande amigo que Deus nos presenteou no ano de 2017 na cidade de Montevidéu, no Uruguai. É um grande amigo que Deus nos regalou no ano de 2017 na cidade de Montevidéu. Aleluia. E hoje estamos aqui porque é uma promessa de Deus se cumprindo. Amém? E hoje estamos aqui porque é uma promessa de Deus se cumprindo. Glória a Deus. E aproveitando, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que está assistindo lá no Brasil. Quero aproveitar e alabar a Deus por la vida de minha esposa que também está mirando, assistindo aqui desde Brasil. E os dois filhos, Joaquim e o João Pedro. Deus abençoe grandemente. E também meus filhos, Joaquim e João Pedro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam, pode dizer amém? Quantos encontraram o texto disse amém? A palavra de Deus nos diz assim, segundo a Timóteo, no capítulo 1, e a partir do versículo de número 6. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Por gentileza, feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos. Cierre tus ojos e oramos. Aleluia, nós já sentimos a sua presença em nosso meio. Flui com teu Espírito Santo nessa noite, como prometeste, ó Altíssimo Deus, curando, libertando, transformando vidas, Pai. Sabemos que a nossa adoração tem subido como um incenso suave ao teu trono nesta noite, mas nesse momento, Pai, nossos corações estão abertos para recebermos mais de ti, e assim nós clamamos: flui, Santo Espírito, curando, libertando, salvando, capacitando os trabalhadores para uma grande obra nesses últimos dias. É a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Pode estar assentados alabando ao Senhor. Meus amados irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, queridos hermanos, a palavra que nós hicimos leitura, nós precisamos de alguns minutos para compreendermos o contexto histórico que estamos inseridos. Necessitamos de alguns momentos para compreender o contexto histórico desse texto. Nós veremos que o apóstolo Paulo, um homem que dedicou 30 anos no trabalho, à obra do Senhor aproximadamente. Podemos ver este homem, o apóstolo Paulo, que dedicou praticamente 30 anos de sua vida ao trabalho missioneiro. Quando teve um encontro com Cristo no caminho a Damasco, e os irmãos conhecem muito bem a história. Quando teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, e os irmãos conhecem bem a história. A partir de então há uma preparação para ser usado a uma grande obra missionária. A partir de então começou um grande preparo para ser usado em la obra de Deus. Aproximadamente 30 anos após implantando igrejas. Praticamente 30 anos depois de plantar igrejas, pregar o evangelho, predicando o evangelho, sendo usado por Deus como uma ferramenta em suas mãos. Sendo usado por Deus como uma ferramenta em suas mãos. Agora aquele homem já não era o mesmo jovem de 30 anos atrás. Agora este homem não é o mesmo jovem de 30 anos atrás. Agora nós veremos que já é um velho de idade avançada. Agora vemos que é um homem de idade avançada. E está em uma circunstância de prisão. E está agora em uma circunstância em uma cárcel. Ele já não tem mais o mesmo vigor no seu corpo físico. Ele já não tem mais o mesmo vigor de seu corpo físico. Mas nós veremos que os seus últimos escritos são ao seu filho na fé, Timóteo. Pero podemos aprender que suas últimas palavras escritas foi a seu filho Timoteu. Para que desse seguimento à missão que Deus havia entregado em sua vida. Para que este jovem pudiera dar continuidade à obra que Deus lhe havia entregado.
pecado. As circunstâncias naquele momento são um tanto difíceis. Las circunstancias de aquel entonces eran difíciles. Aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, Praticamente en el año 64 después de Cristo, o imperador chamado Nero, ele vai incendiar a cidade de Roma. el emperador llamado Nerón va a poner fuego en la ciudad de Roma. E ele vai culpar os cristãos por causa desta catástrofe. Y él va a poner la culpa en los cristianos por este incidente. Agora se desperta uma grande perseguição aos cristãos. Ahora se despierta una gran persecución sobre los cristianos. Os historiadores vão dizer que o corpo dos cristãos era usado como lâmpadas incendiando as suas vidas. Los historiadores van a decir que los cuerpos de los cristianos eran usados como antorchas prendidas a fuego en Roma. Os nossos irmãos daquela época eram dados como espetáculo no Coliseu. Nuestros hermanos de aquel entonces eran como espectáculos en la arena del Coliseo. Morriam, eram decapitados ao fio da espada. Morían y eran decapitados al hilo de la espada. Então naquele momento nós veremos que há essa perseguição do lado externo. Y entonces en este momento percebemos que hay una persecución del lado externo. Mas no lado interno, na igreja também, Paulo vai dizer que foram despertados muitos falsos mestres. Pero Pablo también dice que dentro de la iglesia había muchos falsos profetas y maestros. Então talvez alguém que esteja olhando para essa circunstância vai dizer que o cristianismo não vai durar muito tempo. Entonces alguien mirando esta circunstancia quizás dice, el cristianismo se va a acabar. Mas nós veremos que nós não andamos por vista, mas por fé. Pero podemos ver que no caminamos por vista, pero caminamos por fe. Deus nunca dependeu das circunstâncias da história para realizar uma grande obra. Ellos nunca dependieron de las circunstancias del momento para realizar una gran obra. Embora houvesse perseguição, embora Paulo estivesse preso, Aunque hubiera persecuciones y Pablo estuviera preso, ele sabia e conhecia o Deus que ele servia. él sabía y conocía al Dios que estaba sirviendo. Por isso ele não desanimou em nenhum momento, mas seguiu a carreira. Por Aleluia. esto Pablo no desanimó en ningún momento, pero siguió su carrera. E no fim, já agora da sua vida, ele vai dizer a Timóteo que combateu o bom combate. Y Aleluia. en el final de su vida, él escribe a Timoteo diciendo, combatí el buen combate. Ele escreve também aos Coríntios na primeira carta que só nós andamos apenas e esperamos apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os Él homens. también escribió a los Corintios diciendo que si esperamos solamente para esta vida, somos los más miserables. Então, ao seu olhar, ele não estava apenas atentando às circunstâncias daquele momento, aleluia, mas ele Entonces, sabia Pablo nunca se quedó mirando solamente el momento, pero Pablo sabía que havia algo maior que Deus havia preparado na eternidade, que aleluia. había algo más grande que Dios había preparado en la eternidad. Oh, Por gloria. isso que é momento que você olha com seus olhos físicos e não consegue entender. Por esto usted mira con tus ojos físicos en algunos momentos y no logra entender. Mas eu repito aqui nessa noite, nós não estamos andando por vista, mas por fé. Pero repito en esta noche, no caminamos por vista, pero caminamos por fe. Aleluia. O autor aos Hebreus no capítulo 11 El autor a los Hebreos capítulo 11 vai nos falar de homens e mulheres, va a nos contar de hombres y mujeres que esse mundo não era digno de os ter. que este mundo no era digno de tenerlos. Eles andaram por fé e não por vista. Ellos caminaron por fe y no por vista. E nós veremos que a sua maior esperança estava numa cidade não feita por mãos humanas. Y nosotros vemos que su gran esperanza no estaba en una ciudad hecha por manos humanas, Mas pelo próprio Deus, aleluia. pero por el propio Dios, aleluya. Então nós precisamos compreender que teremos dificuldades nessa caminhada. Por lo tanto, necesitamos entender que tendremos dificultad en este camino. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que os olhos humanos ainda não viram, Pero la palabra de Dios dice que aquello que los ojos humanos no lo vieron, nem ouvidos ouviram e nem subiu ao coração do y homem, no llegó al corazón ni los oídos escucharon, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o son amam. las cosas que Dios preparó para la gente que le ama, oh gloria.
Então a esperança de Paulo, a sua mensagem, não é uma mensagem triunfalista apenas para aquela vida passageira. Entonces el mensaje de Pablo no es un mensaje triunfalista solamente para esta vida pasajera. Aleluia, mas ele tinha convicção do evangelho que ele pregava. Pero él tenía convicción del evangelio que él E predicaba. por isso ele aconselha agora no final da sua vida ao seu filho na fé. Y por esto en el final de su vida, él da consejos a su hijo en la fe. Em 4 capítulos daquela carta ele vai dizer: Y en 4 capítulos de esta carta, Pablo va a decir, primeiro, guarda o evangelho. primer consejo, Pablo dice, guarda el evangelio. Segundamente, sofre pelo evangelho. Segundo consejo, sufre por el evangelio. Terceiro, persevera no evangelho. Tercer consejo, persevera en el evangelio. E por fim, prega o Por evangelho. fin, predique el evangelio. Porque o evangelho, como ele escreveu aos Romanos, é o poder de Deus. Porque el evangelio, como él escribió a los romanos diciendo, es el poder de Dios. Há pessoas tentando mudar a mensagem, mas a mensagem continua sendo a mesma, o Hay evangelho. personas tentando cambiar el mensaje, pero el mensaje sigue siendo el mismo, el evangelio. É só o evangelho que salva. Es solo el evangelio que É só salva. o evangelho que transforma. Es solo el evangelio que transforma. Onde a morte, o evangelho traz vida. Donde hay muerte, el evangelio tras Se vida. há algum doente, o evangelho também é poder para curar. Si hay enfermedad, el evangelio es poderoso para sanar. Porque o evangelho é a mensagem do Cristo que levou as nossas enfermidades, Porque el evangelio es el mensaje del Cristo que llevó nuestras as enfermedades. nossas dores, aleluia, e nos salvou pelo seu sangue. Nos ha salvado por su sangre. Que ele nos lava de todo pecado e no evangelho não há mais condenação. Que Él nos lava de todo pecado y en el evangelio no hay más condenación. Então Paulo aconselha aquele jovem pastor dizendo: persevera no evangelho. Entonces Pablo aconseja el joven obrero y pastor diciendo, persevera en el evangelio. E Deus nos fala também nessa noite, porque essa mensagem é atual, continua no Y evangelho. Dios habla a nosotros porque el mensaje es para hoy. Sigue en el evangelio. Aleluia! Por causa da perseguição, por causa dos falsos mestres, aquele jovem pastor estava desanimado. Por motivo de las persecuciones y de los falsos maestros, este joven obrero está desanimado. Alguns vão dizer, pastor, que aquele jovem era tímido. Algunos van a decir que este joven era tímido. Alguns vão dizer que ele tinha doença. Algunos van a decir que él tenía enfermedades. Mas Paulo vê algo naquele jovem Pero Pablo ve algo en aquel que joven nem mesmo Timóteo via em si mesmo. que ni mismo Timoteo podría ver en sí mismo. Nós precisamos de líderes assim como Paulo, Nosotros necesitamos de líderes como Pablo, que veem nos jovens que ve en los jóvenes algo que nem eles mais conseguem ver. algo que ni ellos logran ver. Paulo é direcionado pelo Espírito Santo Pablo es dirigido por el Espíritu Santo para aconselhar aquele jovem e trazer à tona o dom que havia nele. para dar consejo y decir que él debería despertar su don. Aleluia! Aquele jovem carregava algo precioso em sua vida. Aquel joven cargaba algo precioso en su vida, Mas por causa das circunstâncias ele não conseguia ver. pero por motivo de las circunstancias él no lograba ver. E isso acontece com muitos de nós ainda nos dias de hoje. Y eso pasa con muchos de nosotros aún hoy. Você passa por dificuldades e você pensa que não há solução, mas Deus tem visto um dom em sua vida. Usted pasa por dificultades y no ve solución, pero Dios ha visto un don en tu vida. Você carrega algo precioso da parte de Deus. Usted carga algo precioso de parte de Dios. E o pecado não pode apagar isso. Y el pecado no puede borrar As esto. dificuldades desta vida não podem Las apagar isso. dificultades de esta vida no pueden borrar O esto. diabo não pode acabar com isso. El diablo no puede acabar con eso. Que quem que entregou foi Deus. Porque aquel que se ha entregado fue Dios. Mas ele fala conosco nessa noite: desperta esse dom. Pero Él habla con nosotros, despierte ese É don. noite de você despertar o que Deus depositou na sua vida. Es noche de usted despertar lo que Dios ha puesto en tu vida. Aleluia. Aleluya. Louvado seja o nome de Deus. Oh, gloria. Aleluia. O questionamento é: que dom é esse? Y el gran cuestionamiento es, ¿qué don es este? Nós veremos que o dom de Deus, o primeiro e o principal, Nosotros vamos a ver que el don de Dios, el primero y principal,
é o próprio Cristo em nós. es el propio Cristo en nosotros. Na Bíblia você vai ver em João capítulo 4 e versículo 10. En la Biblia usted va a ver en Juan capítulo 4, versículo 10. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ele vai dizer a ela, se você conhecesses o dom de Deus, él va a decir, si tú conocieras el don de Dios, e quem fala contigo, y aquel que habla contigo, você pediria, dá-me de beber. usted iba a pedir darme de beber. O dom de Deus é o próprio Cristo dado a nós. El don de Dios es el propio Cristo dado a nosotros. E o dom de Cristo a nós é o seu Espírito Y el Santo. don de Cristo a nosotros es el Espíritu Santo. Ele disse que ele iria ao Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Él dijo, yo soy el Padre, pero no dejo ustedes huérfanos. Você não está sozinho. Usted no está solo. Você está com o Espírito e o Espírito está em você. Usted está con el Espíritu y el Espíritu está en usted. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro e o principal é o próprio Cristo, o dom de El Deus. primero y principal es el propio Cristo. Quando Cristo está em nós, a nossa vida é transformada. Cuando Cristo está en nosotros, nuestra vida es transformada. Quando Cristo está em nós, nós podemos falar assim como Paulo, já não sou eu quem vivo. Cuando Cristo está en nosotros, podemos decir como Pablo dijo, ya no soy yo que vivo, Mas Cristo vive em mim. pero Cristo vive en mí. Aleluia. Quando Cristo está em nós, a nossa vida por completa é transformada. Cuando Cristo está en nosotros, nuestra vida completa es transformada. A transformação começa pela sua mente. El cambio comienza por su mente. Os pensamentos já não são mais quando você era escravo do pecado. Los pensamientos ya no son más los mismos de cuando eras esclavo. Mas Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Pero Pablo va a decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. A transformação passa pelos seus olhos. El cambio pasa por sus ojos. Você já não olha mais coisas que vão te direcionar ao pecado, mas os seus olhos são purificados. Usted ya no mira más cosas que te van a llevar al pecado porque tus ojos son santificados. Os seus ouvidos são transformados. Sus oídos son Porque transformados. você já não dá mais ouvidos às vozes do inimigo. Porque usted ahora no da oídos a las voces del Mas enemigo. você sabe que tem um pai que fala contigo. Pero usted sabe que tiene un padre que habla contigo. O seu nariz também é transformado, sabe por quê? Tu narina también es cambiada. Porque o nariz representa a sensibilidade. Agora você sabe quando há incenso sendo queimado. Porque esto representa sensibilidad y ahora usted sabe cuando hay incienso siendo queimado. Adoração verdadeira. Adoración verdadera subiendo a Dios. A sua boca é transformada. Su boca también es. Porque você já não fala mais como antigamente quando estava no Porque pecado. usted no habla más cosas como antiguamente mientras estaba en el Mas a pecado. sua boca é um instrumento de Deus para profetizar, para pregar o evangelho. Pero tu boca es un instrumento de Dios para predicar y profetizar. Aleluia. Sabe também, esse tronco aqui, pastor, é transformado. Esta área, os braços são transformados. También esta área es cambiada. Porque nós sabemos que o ministério tem um peso, pastor. Porque nosotros sabemos que el ministerio tiene un peso, pastor. Mas humanamente nós não conseguimos suportar. Pero humanamente no logramos soportar. Mas Deus nos sustenta para que venhamos carregar a nossa cruz. Pero Dios nos sostiene para llevarnos la cruz. Para negarmos a nós mesmos. Para negar a nosotros mismos. Embora muitas vezes haja dificuldades. Aunque muchas veces encontramos dificultades. Quando você pensa em parar e em desistir, Cuando usted piensa en desistir, en parar, o Espírito Santo te sustenta para continuar. el Espíritu de Dios te sostiene para seguir, oh gloria. Aleluia. Eu sinto graça de Deus para profetizar aqui Yo nesta siento noite. gracia de Dios para profetizarte en esta Os noche. trabalhadores dessa grande A obra. los trabajadores de esta gran obra, Tornei momentos que o peso do ministério é tamanho. pues hay momentos que el peso del ministerio es E grande nós achamos que não vamos conseguir. y pensamos que no vamos a lograr. Deus te deu a direção, mas você começa a olhar para as dificuldades. Dios te ha dado una dirección, pero tú comienzas a mirar las E dificultades acha que não vai alcançar a promessa. y crees que no va a alcanzar la Mas promesa. nessa noite Deus está renovando os trabalhadores. Dios está renovando los trabajadores. Surian. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
as suas mãos também são transformadas, sabe por quê? Manos también son cambiadas. Porque essas mãos são usadas agora para orar pelos enfermos. Essas manos ahora son usadas para orar pelos Levanta enfermos. suas mãos para cima nessa noite. Levante tus manos ahora. Receba a autoridade de Deus. Reciba a autoridad de Dios. Orar pelos enfermos. Para expulsar demônios. Expulsar demonios. Ministrar o evangelho com autoridade. Ministrar el evangelio con autoridad. Senhor, aleluia. Toda essa pegada, eu sinto a parte das suas pernas são transformadas também. Ahora sus piernas son cambiadas también. Porque Deus nos leva à intimidade da oração. Porque ahora Dios nos lleva en la intimidad de la oración. Jovens que estão me ouvindo, Jóvenes que me están escuchando. sabemos que humanamente nós não queremos orar, a nossa carne não quer orar. Sabemos muitas vezes. humanamente que nuestra carne no quiere orar. Mas Deus nos direciona a dobrarmos esses joelhos aqui e clamarmos. Pero Dios nos da la dirección de doblar las rodillas y orar. Porque enquanto você está clamando, Deus está ouvindo. Porque mientras usted está clamando, Dios está escuchando. Porque enquanto você está orando, Deus está agindo. Porque mientras usted está orando, Dios está obrando. E porque quando vem o vento forte, as tempestades, Porque cuando viene el viento fuerte y la tempestad, essas pernas até balançam e muitos dizem, vai cair estas agora. piernas hasta se mueven y muchos dicen, se va a caer. Muitos falam, essa obra não vai aguentar mais um mês. Muchos dicen, esta obra no va a aguantar más un mes. Mas eles não sabem que aqui tem joelhos dobrados. Pero ellos no saben que hay rodillas dobladas. E, aleluia, há alguém ainda que está orando. Alguien todavía está orando. Por isso que você chegou até aqui, porque há a oração que te sustenta. Por esto usted llegó hasta aquí, porque la oración te sostiene, oh gloria. Os seus pés são transformados, sabe por quê? Tus pies son cambiados, ¿sabe por qué? Porque agora você já não anda mais por onde quer, mas aonde o Espírito Santo te leva. Porque ahora usted no te vas donde quiere, pero donde el Espíritu Santo te conduce. Muitos serão chamados para evangelizar em Jerusalém, aonde estão. Muchos serán llamados para evangelizar en Jerusalén donde están. Outros na Judeia ou na Samaria. Otros en Judea o Samaria. Outros vão até os confins da terra. Pero otros van a los confines de la tierra. Você vai aonde Deus vai te direcionar. Usted va donde Dios te va a dirigir. Aleluia! Mas não menos importante, por último, Pero no menos importante, por último, o seu coração é tu transformado. corazón es cambiado. Você já não anda mais como você queria, e agora os sentimentos não são mais como Usted do no homem camina caído. más como quería y ahora los sentimientos no son más los mismos. Aleluia! Agora há um amor da parte de Deus que entra no seu coração. Ahora hay amor de parte de Dios que entra en tu corazón. E você compreende que você primeiro e antes de tudo precisa amar esse Deus acima de todas Y as coisas. usted comienza a comprender que en primer lugar usted debe amar a Dios por encima de todas las cosas. Mas você representa também esse amor amando o seu próximo. Pero usted también personifica este amor amando a la gente que está cerca tuya. Amando as almas que estão perdidas. Amando a las almas que están perdidas. Amando a obra missionária. Amando la obra misionera. Amando a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Amando la iglesia porque ella es la novia de Cristo. Quem não ama essa obra não ama Deus. Quien no ama esta obra no puede amar a Dios. Mas você recebeu um coração que ama. Pero usted ha recibido un corazón que ama. Um amor que se doa, um amor sacrificial. Un amor que se dona, un amor sacrificial. Porque o amor no dicionário de Deus não é apenas um sentimento, Porque el amor en el diccionario de Dios no es solamente un sentimiento, mas é ação. pero es una acción. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Porque Filho. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Louvado seja o nome do Senhor Alabado es el nombre de Jesus. Jesús. Esse é o dom de Deus em nós, Cristo em nós. Este es el don de Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Você vai sair daqui, as pessoas já não vão te reconhecer, Usted va a salir de acá y la gente no te va a reconocer. porque elas vão ver Cristo em sua vida. Porque ellas van a ver solamente Jesús en tu vida. Aleluia, louvado seja o Glória a nome do Deus. Senhor. O dom de Deus, Cristo em nós, mas também Cristo nos dá o seu Espírito. El don de Dios, Cristo en nosotros, pero Cristo nos da de su Espíritu. E
E o Espírito Santo, aleluia, compartilha conosco dons Y espirituais. el Espíritu Santo comparte con nosotros dones espirituales. Por isso, nessa noite, Deus está capacitando muitos aqui para esta obra. Por esto en esta noche Dios está capacitando a muchos para E esta eu obra. sinto graça de Deus nessa Eu noite. sinto graça de Deus esta noite. Deus está capacitando você para esta obra. Dios está capacitando usted para esta obra. Porque o Espírito Santo está em você. Porque el Espíritu Santo está en ti. Mas o que eu acho interessante, e estou encerrando aqui a mensagem. Pero porque lo que juzgo interesante, ya estoy caminando para cerrar el mensaje, aleluia, é que o Espírito Santo, aleluia, nos capacita. es que el Espíritu Santo nos capacita. Mas Paulo fala a Timóteo Pero Pablo dice a Timoteo, que Timóteo precisava despertar esse dom. pero que Timoteo necesitaba despertar ese don. O que eu entendo aqui é que é uma ação da parte de Deus, sim. Lo que puedo entender aquí es que hay una acción de parte de Dios, sí, Mas também é uma ação nossa, pero también hay una acción nuestra de despertar o que Deus já colocou em nós. de despertar lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Eu posso pregar o Evangelho, mas eu não posso forçar você a viver nada. Yo puedo predicar el evangelio, pero no te puedo forzar a vivir nada. O Espírito Santo é educado também. El Espíritu Santo es educado también. Ele te convida a viver o que Ele tem para a sua vida. Él te está invitando a vivir lo que Él tiene para su vida. Mas você precisa buscar. Pero usted necesita buscar. Com a permissão do pastor, eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Con el permiso del pastor te invito a quedarte en pie ahora. Aleluia. Eu sinto de ser breve nessa mensagem, porque eu creio que Deus está despertando pessoas aqui Yo nessa siento de noite. ser breve en este mensaje porque creo que Dios está despertando gente en esta noche. Mas se você quer ser usado por Deus, Pero si tú quieres ser usado por Dios, quantos querem ser usados por Deus ¿cuántos aqui? quieren ser usados por Dios? Você também precisa dar um passo de fé nessa Usted caminhada. también necesita dar un paso de fe en esta caminada. Deus está com os céus abertos sobre essa igreja. Dios está con el cielo abierto sobre esta iglesia. Mas você precisa buscar esta capacitação que Ele te dá. Pero usted necesita buscar esta capacitación. Nessa noite Deus fala conosco, desperta o dom que há em ti. En esta noche el Señor habla, despierta el don de Dios que está en ti. Eu sei que você carrega um chamado em sua vida, por isso você está aqui. Yo sé que usted carga un llamamiento de Dios, por esto usted está aquí. Mas você precisa dar esse passo de fé para viver esse chamado. Pero usted necesita dar este paso de fe para vivir ese llamado. Para de ficar deixando para depois, o tempo de Deus é hoje. Para de dejar para después, el tiempo de Dios es hoy. E eu sinto graça para orar com você aqui nessa Y noite. yo siento gracia de Dios para orar con usted esta noche. Você que sente que tem esse chamado e quer ter esse despertamento ainda mais. Usted que siente que tiene ese llamamiento y quiere despertar eso todavía más, Eu te convido a dar um passo de fé aqui na frente nessa noite. te quiero invitar ahora a dar un paso de fe en esta noche y venir hacia adelante. ¡Oh, gloria! Ramantui, Candaramana Sobriai. Deus está quebrando laços Dios está rompiendo lazos. que tentavam te segurar para não viver o chamado em sua vida. Quisiera amarrarte para que tú no vivieras el llamado Mas de Dios. nessa noite Ele desperta a chama do Espírito Pero en Santo. esta noche Él despierta la llama del Espíritu Santo. Ramaturia Sobriai, Eita, Candaramana Sobriai. Aleluia, o pastor vai me ajudar em oração aqui. El pastor me va a ayudar en oración hoy aquí. Enquanto estamos orando, sinta o Espírito Santo te despertando. Y mientras estuviéramos orando, usted va a sentir el Espíritu Santo O Espírito despertando. Santo começa a tocar e transformar. Más. Ramassuri, Ei, Cantaramana Sobriai. mais. Feche os teus olhos. Cierra tus ojos agora. Subiai. Oh, glória. Remanassocanturi. Oh, glória. Pai, aqui está um Oh, povo glória. que clama por ti. Oh, gloria. Aqui está a igreja que clama por ti para ser usado e dizem, Oh, Senhor, glória. usa-me. Mas, Usa-me. mas, Usa, Senhor, nesses últimos Mas, Espíritu dias. Santo, Enquanto começamos a repreender toda a seta de Satanás. reprendemos todo mal. Começamos a repreender tudo aquilo que tem tentado prender a vida. Toda da obra filha dos contraria es desecha. Ramanassuri, Mas do Espírito Santo. aonde há o teu Espírito, a liberdade. Donde hay tu Espíritu hay libertad. Onde há o Espírito, a transformação. Más.
Aonde é o Espírito da capacitação. E nesse momento, começa a encher, começa a repreender todas as obras das trevas. Começa a repreender agora tudo que o diabo tentou para paralisar a vida da tua filha. Em nome de Jesus, agora, uma graça e uma unção dobrada. Mas Espírito Santo, Tu trouxe, Senhor, o teu filho, aleluia, com propósito. O Senhor trouxe o seu filho, Deus, tudo atraído com propósito. Claro, porque o Senhor, aleluia, tem esta obra e essa obra não pode ser impedida. Ei, tu tienes a obra e a obra não pode ser impedida, Espírito O Santo. diabo tentou de várias formas. El diablo ha tentado de muitas maneiras. Pensamentos contrários, cilados. Pensamentos contrários. Mas o Senhor colocou a sua mão e disse: Ele é meu. Pero el Señor ha puesto su mano y ha dicho: es mío. E o uso para esse tempo. Não importa o que os outros falaram, eu o chamei a partir de hoje. Eu não chamei a partir de hoje. Começa a transformar os seus ouvidos para ouvir a voz do Altíssimo. Começa a transformar e dar um novo coração usado por ti, das suas mãos, dos seus pés, aonde o Senhor vai levá-lo a partir de agora. É o teu Espírito que direciona. É o teu Espírito que direciona. É o teu Espírito que o direciona. É o teu Espírito que capacita. Remanassore cantarabasuriei. Remanaranassoriai. Mas Poderoso, Mas Espírito Santo, digno eres tú, digno eres tú. Amém. Mas Espírito Santo, Nesse novo tempo, mas Espírito Santo, para a vida dele. Aleluia. E o Fogo! autoridade. Fogo! Mas E o Espírito Poderoso, Mas Aleluia, enquanto você adora, enquanto Mientras você tu adora, Deus vai transformando a sua história. Deus vai cambiando tua história. Deus vai transformando a sua família. Deus vai cambiando a história de tua Deus família. vai salvando os seus entes queridos. Deus vai salvando tus familiares. Deus vai te capacitando. Deus te vai capacitando. Declare que Ele é santo. Enquanto você declara, Ele santifica. Santo! Enquanto você declara que Ele é santo, Mientras usted Ele declara, Ele te vai santificando. Fúria. Curabaga. Eu sinto, aleluia. Enquanto você adora, Ele cura. Enquanto você adora, Ele Mientras tu cura. alaba, Ele sana. É o Senhor poderoso. Mas Espírito Santo, mas Espírito Santo, Santo, toca lá, Enquanto você declara que Ele é santo, o diabo bate em retirada. mais Espírito Santo, delante da cabeça, la planta de los pies, tómalo. Receba revestimento. Senhor, sopla a tua unção sobre ele, aquela unção que cambia, aquela unção que direciona, aquela unção que firma, do alto da cabeça até a planta dos pés. Fogo! Fogo! O Espírito Santo flui. O Espírito Santo flui em nosso meio nessa Fuego del Espírito Santo, mas fuego del Espírito Santo. Quem anseia por mais, começa a receber mais. Mas Quem pediu unção, começa a receber agora capacitação. fuego! Quem pediu cura, recebe. Aonde foi pedido batismo com o Espírito Santo, recebe o batismo. Recebe.